noite, irmãs. É um prazer muito grande estarmos juntas para compartilharmos alguns versículos da Palavra de Deus e falarmos sobre uma vida de confiança. E nós vamos falar de um personagem bíblico que todos conhecem, Daniel. Daniel nos fala o seguinte, versículos 17 e 18 em diante. Depois Daniel foi para casa e contou tudo aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse que orassem ao Deus do céu, pedindo que tivesse misericórdia, pena deles, e que lhe mostrasse o que aquele sonho misterioso queria dizer, a fim de que Daniel e seus amigos não morressem junto com os sábios da Babilônia. E naquela noite Daniel teve uma visão, e nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Então Daniel agradeceu a Deus, dizendo que o nome do nosso Deus seja louvado para todo sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. A fidelidade de Daniel, uma referência para nós a respeito da confiança que ele teve em Deus. E nós aprendemos com ele a ter uma vida plena de confiança em meio às nossas lutas e em meio aos nossos problemas. Nós aprendemos também com ele a não ter medo. Daniel decidiu enfrentar o desafio que estava diante dele, mesmo debaixo de um decreto de morte. O rei perguntou assim a Daniel, que também é chamado Beltesazar: você é capaz de me contar o que eu vi no meu sonho e interpretá-lo? Aí Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual o Senhor exige saber. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. E ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Daniel, capítulo 2, 26 a 28. Exemplo de confiança em Deus. Também tivemos Moisés. Moisés é um exemplo de confiança e de fé. Por isso ele saiu do Egito. Josué também, um exemplo de fé e de confiança. Ele conquistou as promessas do Senhor e entrou na terra prometida. Outro aprendizado que nós tivemos, que nós temos todos os dias, é com Davi. Ele venceu as guerras, as lutas, porque ele confiou em Deus. É confiando que seguimos nas lutas, nas batalhas que enfrentamos todos os dias, E a palavra de Deus nos diz em Salmos 20, versículo 7 e 8, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes no Senhor. Confie também no poder do Senhor, porque Deus é uma rocha, um fundamento firme para a sua vida. Ele não se abala e também não pode ser destruído. Todas as coisas foram criadas por Deus e por Ele, e todo o poder está sobre a autoridade dele. Ninguém consegue impedir os planos e propósitos do Senhor acontecerem na sua vida. E Ele nos diz: confie na proteção de Deus, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Salmo 125, 1. Nas horas de dificuldades, de lutas, que venhamos a confiar na proteção e no cuidado do nosso Deus. A confiança em Deus também nos leva a vencer o medo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, firmes sempre, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em redor do seu povo, desde agora e para todo sempre. Salmo 125, 1 e 2. A confiança em Deus nos traz emoções estáveis e firmeza e proteção. Salmo 112, 7 e 8 nos fala: não se atemorize nas más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários os seus
desejos. Finalmente, irmãs, para termos uma confiança em Deus, também precisamos ter um coração humilde. A humildade chama a atenção e ela coloca você nos holofotes de Deus. A humildade não lhe dá destaque público, não o coloca em evidência. Daniel, nossa referência de confiança, demonstrou humildade diante do rei Nabucodonosor, porque ele disse assim: quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela sua mente em sonho. Daniel capítulo 2, versículo 30. Daniel sabia o seu lugar e qual era a sua missão. Para viver uma vida de confiança em Deus, precisamos glorificar e adorar ao nome do Senhor. Quando chegamos a Deus com maior intimidade, percebemos o que já é óbvio, que existimos para a glória do seu nome. Veja só o que diz o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória, para viver uma vida de confiança em Deus. Nós precisamos apropriar-se dos frutos desse relacionamento. Os frutos da confiança transbordarão do cálice do Senhor e chegarão até nós. Quando você confia, desencadeia um processo irreversível de bênção de Deus na sua vida e através da sua vida. Você só precisa se apropriar dessas verdades. A Bíblia nos diz: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produtos de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Hebreus capítulo 3, versículo 18. Hebreus capítulo 3, 17 e 18. Para concluirmos, irmãs, vale a pena viver uma vida de confiança em Deus. E essa confiança nos enche de coragem a despeito de qualquer situação adversa. Viver uma vida de confiança em Deus é viver a vida que vale a pena ser vivida. Mas para que essas realidades de confiança em Deus se estabeleçam na sua vida, você precisa dessas atitudes que compartilhamos nessa noite. Em primeiro lugar, não tenha medo dos desafios. Confie em Deus e no seu poder. A confiança faz vencer o medo. A confiança em Deus coloca as nossas emoções estáveis, controladas e firmes. A confiança em Deus nos traz um coração humilde. A confiança em Deus nos ensina a glorificar o Senhor. A confiança em Deus faz com que nós venhamos a nos apropriar dos frutos de um relacionamento com o nosso Deus. Quero agradecer ao Senhor a oportunidade que Ele tem nos dado de passarmos esses momentos juntos. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.